Então tá. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Eu sei que são maioria alunos aí, e ter os alunos interessados nesse tipo de palestra e poder falar para pessoas interessadas é uma coisa assim que é um luxo, né, na nossa vida. Queria parabenizar também, eu tenho acompanhado um pouquinho desse engajamento, né, das redes sociais, né, na parte de vulcões. E tá bem legal, não sabia que era cada aluno que tinha que fazer uma tarefa. Isso é uma tarefa inovadora, assim, achei muito bacana. Na verdade, assim, esse período de pandemia, né, ele foi muito propenso, assim, para as pessoas iniciarem esse tipo de atividade, né. Então eu vi um canal de uma outra menina também, que também está fazendo coisas sobre vulcanologia, né. Muita gente aqui no Brasil está se atentando, assim, né, e essas lives, essas coisas que a gente tem feito, tem atraído, né, o público, e de certa forma é uma maneira prática, né, nova e prática da gente difundir o nosso conhecimento, né. E aí, quem sabe, o pessoal aí que está cursando, né, esse início de curso, né, ou meio de curso, enfim, quando chegar na hora de se especializar, também goste, né, dessa parte de rochas vulcânicas e vulcanologia, né. Então, assim, eu vou começar já. Como eu apresentei ano passado já, né, já tinha sido feito um convite da professora Carla para mim, então eu mantive, assim, eu acho que esse título da palestra e o roteiro e tal, enfim, eles já são bem atraentes, assim, no sentido de paisagens e de vulcanologia. Então, assim, a Islândia é uma sala de aula geológica. Isso aí a gente aprende quando pisa lá em vários lugares do mundo, né, onde a gente tem esses ambientes dominados por vulcões. A gente vê que qualquer lugar que tu anda é uma sala geológica. Então, dentro da cidade, da capital, em Reykjavik, os ornamentos da cidade feitos todos em função de rochas vulcânicas, de estruturas vulcânicas. Aí a gente sai da cidade, vai para o interior, digamos assim, né? A gente vê só feições vulcânicas e muito gelo também, né? Então, qualquer lugar que tu olha, tu vai estar aprendendo. Então, essa primeira foto aí foi uma empolgação minha quando estava chegando lá. A gente vê a Groenlândia, né? A oeste, a norte, digamos, né? A esquerda do avião, mais ou menos. E aí a gente vê a quantidade de gelo, né? Que tem naquela região, como tudo é capeado pelo gelo e as exposições de rocha até ficam mais bonitas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que a Islândia ela está localizada assim numa parte do mundo que é muito sui generis, né? É muito exclusiva. Então a gente tem essa grande dorsal mesoceânica, né, do Oceano Atlântico. Então a gente vê ali que nós estamos aqui na América do Sul, as grandes massas continentais, né, as Américas, África, Europa, Escandinávia são separadas por esse oceano e por essa feição tectônica, né? Então a dorsal mesoatlântica, e a Islândia ela está bem centralizada nessa dorsal mesoatlântica, e a gente vai ver por que ela tem essa localização especial e o que gerou, né? O que fez ela se formar assim. Então, esse mapa aqui ele pode parecer um pouquinho complexo de início, mas ele serve para mostrar uma coisa que é o seguinte: essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, esses segmentos vermelhos que cortam essa ilha, que é a Islândia, eles são segmentos da dorsal mesoceânica. Então, o que a gente tem na dorsal mesoceânica? A gente tem movimentos de expansão. Então, o oceano está se abrindo daqui, ó, dessa linha vermelha para a esquerda e dessa linha vermelha para a direita. Logo, ao longo dessas linhas aqui, uma quantidade de deslocamento, né, horizontal muito grande entre placas tectônicas e a colocação de magmas nessas zonas.
Então a gente já vê que esse ambiente aqui já é propenso, por natureza, para ter uma grande atividade magmática. Junto com isso, a gente pode elencar que existe uma pluma mantélica, que depois eu vou explicar melhor para vocês o que é, que a história dessa pluma mantélica começou há 40 milhões de anos aqui, a posição dela era basicamente assim no leste da Groenlândia, e à medida que o tempo foi passando e que a placa oceânica foi expandindo, modificando, essa pluma foi se situando aqui, onde hoje é mais ou menos o coração da Islândia, né? Então a gente tem dois fatores aí, um fator tectônico e um fator termal, né, de calor. Agora vocês veem esse mapa, onde essas cores mais azuis mostram que a espessura da crosta, né, ou seja, a espessura daquilo que está acima do manto da Terra, né, até a superfície, essa espessura crustal é maior, e nessas cores mais quentes aqui, mais alaranjadas, essa espessura crustal é menor, então mais fina. Logo a gente vê que tem uma cadeia aqui, né, quase leste-oeste, que é mais espessa, e justamente pela ação dessa pluma, dessa anomalia de calor, né, que tende a fundir mais o manto terrestre e adicionar mais magma ainda, mais magma de composição basáltica, que a gente vai ver depois, para a superfície. Então, partindo assim numa parte um pouco mais histórica, a Islândia ela foi descoberta pelos vikings, né? E coincidentemente, não coincidentemente, na série dos Vikings que passou na Netflix, enfim, que é do History Channel, o descobridor da Islândia, de uma das partes da Islândia, né, se chama Floki. Essa aí é uma cena bem bonita, né, que ele chega e vê as erupções vulcânicas, assim, recomendo muito quem não conhece ou não viu ainda a série. Também não sou merchandise da Netflix, nem estou ganhando nada para isso, mas tem uma série nova também fenomenal, né, que no português a gente chama de Katla. Isso é outra coisa também que já vou adiantando, né? As pronúncias de palavras em islandês a gente deixa muito a desejar, porque, olha, é muito difícil. Então a gente até na viagem, assim, a gente vai nos lugares, quer perguntar às vezes, e a gente não consegue pronunciar da mesma forma que os islandeses, que os nórdicos conseguem, né? A língua deles, a linguagem, o aparelho respiratório deles é todo voltado para essa pronúncia que eles têm, que é muito diferente de nós que somos da família dos latinos, né? Então recomendo essa outra série aqui também, que é sobre um vulcão, né? Que é o vulcão Katla. Então, como eu havia mencionado para vocês, essas imagens aqui, elas mostram, aqui na esquerda, onde começou essa pluma, né, que é uma pluma de calor que vem lá das profundezas da Terra, no limite do núcleo com o manto, e esse calor, quando chega perto da superfície, ele vai fundir o manto, e quando ele funde o manto, ele gera magmas, e esses magmas vão tender a vir à superfície. Então, essa pluma começou aqui onde era a Groenlândia antigamente. Aí os continentes eles faziam parte, né, mais ou menos de uma mesma massa tectônica que começou a se separar. Então aqui na figura da direita a gente pode ver que tem uma abertura oceânica, né, o começo da abertura oceânica do Atlântico Norte. E à medida que essa abertura oceânica vai se desenvolvendo, né, gera essa ponte de terra aqui devido à geração de lavas por essa anomalia termal, e à medida que o tempo vai passando, esse empilhamento e essa sobreposição de lavas e basálticas, principalmente, vai gerando um relevo, e esse relevo vira uma ilha. E essa ilha a gente chama hoje em dia de Islândia. Então, como vocês puderam ver ali, né, essa dorsal mesoatlântica ela divide segmentos crustais, né? Então ela divide placas tectônicas,
o que a maioria das pessoas interessadas, assim, né, de já ver documentário, coisa da Islândia, sabem é que na direita aqui, ou seja, a leste, a gente tem a placa eurasiana e a oeste a gente tem a placa norte-americana. Só que existe um jog aqui de falhas transtensionais dentro, no meio da ilha, que gera uma microplaca, chamada de Repar. Então a gente tem basicamente 3 placas dentro de uma ilha desse tamanho, né? Então aqui vocês podem ver nessa figura também, que é muito interessante, os sistemas vulcânicos em amarelo, eles vão se desenvolvendo, ó, geralmente, em cima desse pontilhado cinza, que são as falhas, que é a dorsal mesoatlântica. Então, todos os sistemas vulcânicos vão se desenvolvendo em torno dessas falhas extensionais. E aqui em laranja, né, e com amarelo, a gente tem os principais centros vulcânicos ativos da Islândia. Então, vocês podem ver que as anomalias termais são muito importantes, mas as erupções são muito controladas pelo sistema tectônico da ilha. Bom, a Islândia, antigamente, mais de 1000 anos atrás, ela era um ambiente onde, né, só para falar um pouco da história natural, onde se tinham árvores frondosas, assim como as sequoias. Aqui na direita vocês podem ver uma sequoia, isso aqui é no Parque das Sequoias, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que são as maiores árvores do mundo e que contam a história da Islândia, praticamente. Então, aqui em primeiro núcleo de crescimento da árvore, em 874, marca o assentamento, né, dos vikings na Islândia, e uma das últimos anéis de crescimento aqui marcam a independência total do país em 1944. E hoje em dia já não existe mais esse tipo de florestamento, enfim, muito por causa do clima e tal, que o clima foi mudando, mas antigamente a vegetação, principalmente a fauna, era muito diferente lá na Islândia. Então, um pouco dessas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas são desse museu, que é um dos museus assim mais ricos e modernos, naturais assim que existe, que é o Museu Perlon, que fica na capital, em Reykjavik. É muito legal, muito interessante. Eu gosto de sempre mencionar, porque às vezes tem de 60, 40 pessoas, às vezes uma vai para a Islândia, então não deixa de ir no museu. Outro museu que é muito interessante, agora incluir nessa apresentação, que vale a pena contar a história, isso aqui já é mais no leste da ilha, é o Museu de História Natural da Islândia, que tem a seção dele toda em função do grande geólogo George Walker, que foi um dos primeiros assim a fazer o mapeamento geológico, principalmente do leste da ilha, e identificação de sistemas vulcânicos, de unidades vulcânicas. Um cara extremamente dedicado, premiado, né? Ele era inglês, britânico, né? Então a gente vê assim, ó, o detalhamento dos mapas dele e a dedicação, né? É um lugar realmente, no verão, assim, faz uma média de temperatura de 5 graus a 10 graus, e o cara subia, descia a montanha, né, e a gente vê que ele é um cara que contribuiu muito para o conhecimento. Aqui só um exemplo de um sketchzinho de campo, né, que ele fez, mostrando as camadas, onde ele coletou as amostras, né, o nome das unidades que ele indicou, enfim. É uma grande coleção de zeolitas, que é um mineral que ocorre muito comumente nas cavidades dos basaltos. Então, é um cara que sabia descrever de cor e salteado todos os tipos de zeolitas que tinha, e todas essas amostras estão no museu. E também coisas muito interessantes que nós que não vivemos em ambientes de vulcão, né, em ambientes vulcânicos, a gente não tem contato. Então, existem algumas feições geradas principalmente da interação da lava com ventos fortes, como está mostrado nesse desenho aqui, ó, ele é bem didático, né? A lava é expelida, entra em contato com o vento, e aí algumas feições como esses fragmentos vítreos, ó,
são chamadas de Pelé's Tears, ou seja, as lágrimas de Pelé, e esses mais bem fininhos, assim, ó, que parece cabelo mesmo, que são chamados de Pelé's Hair, sendo que Pelé é a deusa das ilhas oceânicas, né, a lenda criada nas ilhas das Oceania, enfim, depois trazida para o Havaí, é a deusa que, dentro de vários nichos que ela trabalha, estão os vulcões, né? Eu até consegui essa gravura aqui bem, bem interessante. Bom, então algumas das coisas que eu vou falar aqui eu vou precisar mostrar para vocês algumas palavras e dentro delas, as principais, a gente tem que saber os tipos de erupções vulcânicas. Então esse esquema aqui é bem simples. Vocês podem ver que no eixo X a gente tem a altura da coluna de erupção e no eixo Y a grau de explosividade, né, a violência da erupção. Então, quando a gente tem pequenas colunas eruptivas e baixa explosividade, a gente vai dizer que a nossa erupção é havaiana, então menos de 2 km de coluna. À medida que essa coluna vai aumentando, né, até 10 km, a explosividade também, a gente vai ter uma explosão estromboliana, até 30 km subpliniana e até 55 km ultrapliniana e pliniana. Tá? Quando a gente tem uma coluna mais ou menos de 20 km, né, mas uma explosividade um pouco maior também, a gente vai chamar de explosão vulcaniana. E quando a gente tem interação com água, né, principalmente, né, essas erupções onde a gente tem ambientes subaquosos, quando a gente tem uma coluna de erupção, uma violência um pouco menor, a gente vai chamar de surtsiana, menos de 20 km, e quando a gente tem uma coluna de erupção maior, a gente vai chamar de freatopliniana. Então, o trecho da viagem na Islândia, né, a expedição que a gente fez, geológica, fui eu e mais diversos geólogos de várias instituições, né, professores, pessoal do Serviço Geológico do Brasil, e foi organizada pelo Pedro Voigt, o Marcel Besser e a Mariane Martins, todos curitibocas, e essa viagem ela foi feita, a gente fez o Ring Road, né, que é através da 2.238 quilômetros em torno da Islândia. Então, a geologia da Islândia, para falar de forma mais sucinta, a gente tem essa zona vulcânica ativa, onde a gente tem depósitos vulcânicos que são mais jovens que 70 mil anos, que estão mais ou menos onde passa essa dorsal mesoatlântica. A gente tem depósitos um pouquinho mais velhos, né, em torno disso, que tem até 3,1 milhões de anos. E bem nas bordas da ilha a gente tem os depósitos que são mais velhos do que 3,1 milhões de anos. Então a gente tem como se fosse uma zonação, né? As coisas mais jovens no meio, na parte tectônica ativa, e as coisas mais progradamente mais antigas em direção às bordas da ilha. Esse mapa aqui ilustra de uma forma um pouco mais detalhada. É importante a gente se atentar ao fato de que muitas dessas zonas vulcânicas, né, muitos desses vulcões coincidem com a locação de grandes geleiras, né, dentre elas a maior geleira da Europa, né, Vatnajökull, e isso vai implicar, né, no tipo de erupção que esses vulcões vão ter, o impacto deles até na sociedade. Então, o primeiro ponto assim, mais conhecido é o Parque Nacional do Thingvellir, aqui bem perto de Reykjavik. Então, esse é o parque conhecido como Parque da Divisão das Placas Tectônicas. Vocês podem ver nessa imagem aqui essas fraturas, ó, esses alinhamentos de direção nordeste, né? Tem a estrada aqui, mas esses alinhamentos mais escuros aqui são falhas de direção nordeste, aqui o norte. Então, esse parque é conhecidíssimo, né? Porque passa esse calçadão aí entre duas placas tectônicas. Então, na teoria, né? Aqui com a vista para nordeste, aqui à esquerda de vocês é a placa norte-americana e à direita é a microplaca Reppar.
Aqui já a visão para sudoeste, olhando de cima, né? Então a gente vê esse extenso falhamento, né? Essa extensa abertura, ó, a gente vê que a gente está num ambiente extensional. Então passa essa linha aqui e separa essas duas placas. O que, que a gente tem de geologia lá, né? Então, geologicamente como eu falei, é uma sala de aula. Então a gente pode ver diversos lobos do tipo Parroy-Roy, que são esses lobos assim, ó, que a gente vê a formatação deles, né, em forma de dedos, por exemplo, com poucos metros, de alguns centímetros assim, de dezenas de centímetros a poucos metros de espessura. Podem ter essas vesículas espalhadas assim, podem ter vesículas alongadas na base e vesículas esféricas no topo, né? Então varia muito essas geometrias, não vou entrar em muito detalhe nisso aqui. Então olha só que legal, né? A gente vê isso aqui em tudo que é lugar na Islândia, porque tem muito basalto lá. Então, em própria Reykjavik, essa figura aqui é bem didática, né? A gente pode ver essas vesículas em forma de dedo, olha aqui meu dedo. E aqui no Parque Sinvetlir a gente vê essa superfície claríssima aqui, ó, marcada até pela sombra, que é o contato de dois lobos, né, de derrame, e na base do derrame de cima a gente vê essas vesículas do tipo pipe, né, vesículas em tubo, né, na base, né, tentando escapar para o topo aqui, ó, como se elas quisessem fosse uma bolha na Coca-Cola, querendo escapar. Então, essas eram as feições mais de base, né? E as feições de topo que a gente vê em qualquer vídeo de erupção vulcânica, essa lava escorrendo, né? E quando ela escorre, a gente vê que lá no final do fluxo ela vai formando esses encordamentos, né? Ela vai se amalgamando e vai formando essas coisas côncavas. E isso a gente chama de lava em corda, né? De superfície em corda. Então, lá também é cheio dessas superfícies em corda, vocês podem ver nessa figura aqui da esquerda, um tamanho maior aqui, né, uma escala maior. Nessa figura, ó, essa linha amarela está cortando, mostrando o derrame de baixo, o derrame de cima, e aqui no derrame de cima, lá em cima, ó, vocês podem ver que tem umas feiçõezinhas, parece umas conchas, ó. São esses contramoldes. Então, fica o contramolde dessas cordas no derrame de cima. Bom, saindo desse parque, desse primeiro parque, a gente vai ver o Parque Geotermal Velkomin, que é um parque geotermal onde tem vários geysers, né? Aliás, foi aqui que nasceu o nome do geyser, né? Alguns em atividade e alguns não. Então tá aqui a foto do geyser em atividade, ele chega, sei lá, uns 15 metros por aí. Cada vez que ele explode, ele tem uma certa recorrência, né, de 10, 15, 20 minutos. Então, isso aqui é indicativo que tem água subterrânea, que ela é aquecida pelo sistema geotermal, ou seja, na profundidade as coisas esquentam, né, então essa água esquenta, esse reservatório enche de água e ela expele. Depois ela baixa, o reservatório dá uma esvaziada, aí depois ela vai, enche de novo e expele. Isso é muito comum em ambientes vulcânicos. Então tá aqui a placa do Geysir, esse aqui mesmo eu acho que ele está em pouquíssima atividade, ou quase nula, o velho Geysir. Então, como esses sistemas de água quente eles vão lixiviando a rocha que está em volta, eles geralmente fazem alguns depósitos, né, de carbonato, de travertino, né, ou às vezes de sílica, né, que são tipicamente conhecidos em sistemas epitermais. O outro ponto que a gente viu aqui também é um derrame de lavas ácidas, né, riolitos. Então, lavas que vocês conhecem, que tem quartzo, feldspato, alcalino, né, muito vidro, que é o Lendbanalegar. Então, vocês podem ver nessa imagem de satélite, ó, esse corpo lobado aqui, mais escuro, né, que ele tem uma direção mais ou menos nordeste. E essa erupção ela foi de 1477 antes de Cristo. Então,
aqui é uma seção que a gente vê, que eu vou mostrar para vocês, essa seção aqui na próxima foto. Então essa é a espessura do derrame, mais ou menos na frente dele, né, dá mais ou menos uns 20 metros. Aqui tem uma pessoa de referência. E lá no fundo, vocês podem ver nessa montanha aqui, a gente vai ver de onde é que ele se originou. Então, agora eu vou mostrar essa seção aqui em amarelo para vocês, que está lá em cima, subindo a topografia. E aqui vocês podem ver que a origem dele, né, o conduto principal dele é um conduto aqui em cima da montanha. Então essa lava mais escura, né, que faz parte desse derrame, ela foi descendo a ladeira, digamos, e quando chegou aqui embaixo ela se espraiou como um grande delta. Isso são lavas riolíticas, né, lavas com mais sílica, logo são mais viscosas do que lavas basálticas. E aqui em volta muitos muitos depósitos piroclásticos que constituem essa paisagem aqui, né, de várias cores diferentes, né, muito hialoclastito, que depois a gente vai ver o que é, e aí o derrame por cima. Vindo mais aqui para sul, ó, a gente chega num outro ponto muito interessante, turístico lá da Islândia, que é a Black Beach, praia de areia negra. Aqui nessa imagem de satélite, ó, vocês podem ver que tem um morro aqui bem escuro, em volta dele uma vegetação, né, mais verde, e a praia mesmo assim, ó, com a areia bem escura, né. Então, o principal monumento geológico dessa parada são esses derrames, esses basaltos com disjunção colunar, linda, né, dá pra gente subir aqui, parece uma escada, e disjunções métricas bem portentosas, né, então toda essa praia aqui com uma caverna, a gente pode ver de todos os ângulos, né, por baixo, a gente vê essas disjunções, é muito bonito. E bom, como é que se formam essas coisas, né, essas formas tão perfeitas, né, com lados perfeitos, enfim. Tudo isso, esses parques lá na Islândia, eles têm placas explicando, é muito didático e muito profissional a maneira com que eles tratam, né, essas exposições turísticas, né. Então, quando esses derrames se colocam em superfície ou intrudem alguma camada, a gente tem um fluxo de calor que ele é homogêneo ó, de todas as partes externas em direção ao centro. E acaba que ele foi formando essa geometria sextavada aqui, em função de uma habilidade termodinâmica, né, de uma facilidade maior termodinâmica desse calor se transportar. Então vai gerando essas colunas bonitas. Então essa exposição aqui, né, esse afloramento, ele é muito interessante também por outros fatores, onde a gente vê, num primeiro momento a gente vê que tem coisas de cores diferentes, né, tirando essa grama aqui, que é grama, mas aqui a gente vê uma rocha mais escura, aqui a gente vê uma rocha marrom mais clara, né, essa aqui bem estruturada, com essas disjunções colunares, essa outra aqui aparentemente maciça, mas a gente vê que ela tem estratificações, ó, em algumas partes. Então tá aqui a parte estratificada e essa outra tá cortando. Então essa rocha aqui, que é um basalto, ele tá cortando uma rocha que é composta, né, por clastos de vidro. A gente chama de hialoclastito. É bem intuitivo o nome, né? Hialo é vidro, clastito, rocha de clastos. E esses hialoclastitos aqui, eles se formam em ambientes principalmente, dominantemente, subaquosos. Então, como é que isso aqui se dá, né? Que coisa complexa isso. Então, a gente tem como eu falei para vocês, não esqueçam do gelo. A gente tem uma situação no qual toda essa capa de gelo que existe, né, em várias geleiras da Islândia antigamente, né, alguns milhares de anos atrás era maior ainda, depois menor, enfim, né, essa variação do clima, né, vai tornando cada vez a superfície com mais ou menos gelo. Então, quando a gente tem essa superfície, essa capa grande de gelo, o magma ele intrude
as rochas encaixantes, e depois tem que introduzir o gelo. O gelo é uma estrutura rígida, né? Então, ele, à medida que transfere calor para o gelo, ele vai descongelando o gelo, vai introduzindo, vai formando aquilo que a gente chama de pilolavas, né, que eu vou mostrar a seguir. São lavas almofadadas, que resistem à densidade da água. E à medida que ele vai rompendo, né, essa lava vai entrando em atrito com a água e vai se rompendo, ela vai gerando esses pedaços de vidro, né? Ela vai comminuindo, vai ficando em vários pedacinhos pequenos. Então, existem vários tipos de formações geológicas associadas, né, a esse tipo de erupção. Então, quando a gente tem só essas lavas, pilolavas, né, almofadadas em estruturas lineares, a gente chama de Tindar. Quando a gente tem erupções explosivas com geração de haloclastitos, a gente vai ter esses Tindar com a capa de haloclastito, né, ou numa estrutura central a gente vai ter mounts. E depois que descongela tudo, né, tu já não está mais no ambiente subaquoso, e aquela lava que se colocou como pilolava, depois como haloclastito, agora ela vai poder fluir. Então a gente vai gerar uma capa bem reta em cima, um topo bem plano, e a gente vai chamar isso de Tindar com lava cap ou tuia, né? Essa paisagem aqui, tuia, é muito comum lá na Islândia. Então, aqui para mostrar para vocês na prática, né? Aqui bem nos pés aqui de quem tirou a foto, é um campo de derrames basáltico, mas lá no fundo a gente pode ver, ó, essa montanha com essa inclinação, né? Com esse declive mais ou menos raso aqui. E aí chega no topo dela, ela tem um topo bem plano, né? Um declive bem mais acentuado, que é essa capa de derrames mais subaéreos, que é o tuia. A gente vai chamar a estrutura assim. As pilolavas que eu falei para vocês, né, se colocam embaixo d'água, então é uma dinâmica diferente, onde aquela lava basáltica vai encontrar a densidade da água que é maior que a densidade da atmosfera, então ela vai ter uma resistência maior e vai se colocar assim, que parecem vermes, né, estruturas vermiformes, parecem, dependendo da seção que a gente olha, coisinhas arredondadinhas, bonitinhas, então por isso que é uma lava almofadada. E aqui está a exposição de como fica, né, depois que isso tudo é exposto na superfície, como é que ficam essas rochas. Então, olha aqui, o canivete bem aqui no centro, então a gente tem uma pilolava, aqui mais escura, e essa pilolava, à medida que ela vai se colocando, interagindo com a água, ela vai desagregando. Olha só quantos fragmentos dessa rocha tem aqui numa matriz laranja, né? Então, uma rocha cheia de pequenos fragmentos e pequenos de rocha e pequenos fragmentos de vidro, que são os haloclastitos. Aqui também uma outra feição, né, dos haloclastitos, uma brecha, né, cheia de fragmento de basalto e essa matriz alaranjada. Esse laranja aqui é porque, como o vidro é um material metaestável, né, ou seja, depois que ele é colocado na superfície, ele não é mais estável como vidro, ele tem que se transformar para alguma coisa, ele se transforma para um grupo de minerais chamado palagonita, né, um processo que a gente chama de palagonitização. Então esse vidro ele vai ter essa cor mais alaranjada, que é a cor desse argilo mineral, desse grupo de argilo minerais chamado palagonita. Bom, vindo aqui mais próximo à zona vulcânica ativa, a gente vai chegar até os campos de lava do Laki, que é uma erupção histórica muito importante, né? Os Laki Fires, de 1783 a 1784. Vocês podem ver nessa figura aqui de baixo, né, essas crateras orientadas nessa fissura aqui, em direção nordeste. Muito bonita essa outra foto da direita aqui, mostrando essas fissuras, ó, e essas crateras alinhadas. Então, cerca de 14 quilômetros cúbicos de lava basáltica, né, foi derramado nessa erupção. Foram erupções explosivas, estrombolianas e efusivas, havaianas.
aqui a gente vê um mapa dessa erupção com as datas, né? Então é muito legal isso na Islândia também, o pessoal todo equipado e formado e identificado com geologia. Todos os geólogos de lá são vulcanólogos praticamente. Então eles estão sempre atentos, estão sempre registrando, né? Assim como no Havaí também, né? Sempre registrando essas erupções, então eles sabem direitinho a dia, a hora, tudo. Então a duração dessa erupção foi 8 meses. Nessa linha de tempo aqui, ó, a gente pode ver desde maio, né, de 1783 até fevereiro de 84. 60% do volume dos magmas foi colocado em 1 mês e meio. E 90% no final do 5º mês. Então o resto depois foi mais tranquilo, né? Então iniciou bem punjante e depois foi diminuindo. Então, o LAC representa assim, o maior evento de poluição vulcânica dos últimos 250 anos na Terra. 1 em cada 5 islandeses morreu e 75% dos animais de fazenda, por causa da grande fome, né? Eles chamam de haze famine, por causa da erupção, não só da erupção de magma, mas da solução de enxofre, né, na atmosfera. O enxofre se liga com a água e aí faz névoas que são muito que travam a luz do sol, que geram chuva ácida, enfim. Então teve uma média de 1,3 megatoneladas por dia de enxofre nessas erupções, sendo que uma erupção quase atual do Kilauea, né, recente, ela registrou 0,7 megatoneladas por ano. Então olha a diferença, né, de descarga de enxofre principalmente, né, muito grande. Bom, associado a essa erupção embaixo de geleiras, existe uma consequência óbvia, né? Às vezes não tão óbvia, mas às vezes a gente se questiona, né? Essa erupção, lava e gelo, esse degelo, o que vai acontecer com isso? Então, existem fenômenos naturais que são os dioclopes. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas é assim que se escreve, como está aí. E esses fenômenos, olha só, vocês podem ver, aqui passa a estrada, né, em azul. A gente tem uma língua da geleira chegando aqui, e essa enormidade, esse leque de canais chegando no mar e depositando essa pluma de sedimentos aqui mais embaixo, mais ao sul, né? E isso aqui é depositado geralmente de forma episódica, o que é uma catástrofe ambiental no país. Então, aqui, por exemplo, mostra a enxurrada de 1996, que foi durante uma erupção, e só dentro de um dia, 5 de novembro de 96, ó, às 8h40 da manhã já tinha esse lobo mais escuro, às 8h47 esse grande lobo aqui, meio-dia e 48, esses dois grandes lobos maiores. Isso aqui é uma quantidade enorme de sedimento, né, que é transportado, então vira uma enxurrada de extrema catástrofe. Então aqui vocês veem a distância, né, essa língua de geleira chegando na planície. Na foto superior direita vocês veem essas planícies de inundação geradas, né, pela geleira, e aqui a gente tem uma foto da turma do grupo, que em 96 tinha uma ponte, né, e essa ponte foi levada, destruída, tudo que tinha ali foi destruído por essa enxurrada, né, eles tiveram que reconstruir depois, obviamente. Então eles estão sempre monitorando também esses eventos. Aí a gente passa para os fiordes do leste, onde a gente tem rochas mais antigas, como eu mostrei para vocês, né? Então não é tão ativo assim essa área, né? Já não é mais ativa. Aqui vocês podem ver as partes mais antigas, né, nesse mapa geológico. Então essa aqui é típico o flood basalts. Então vocês, quem assistiu a apresentação da Marciele, se não me engano, né, sobre a Serra do Rio do Rastro, viu o empilhamento dos flood basalts, né, das províncias basálticas ali em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem o flood basalt da Islândia, né,
que no fiord leste mergulha para o centro da ilha e no fiord oeste mergulha também para o centro, né? Então tem uma certa uma tectônica envolvida. Então é um empilhamento de vários derrames basálticos, um pouco mais antigos. Vocês podem ver no fundo dessa foto esse empilhamento ó, de vários derrames, às vezes tem uns diques cortando, dependendo do lugar tem enxames de diques. E nessa parte mais proximal aqui a gente tem uma rocha diferente do que a gente viu até agora. E para isso eu tenho que explicar para vocês o que é uma corrente de densidade piroclástica. Né? Quando a gente tem aquelas erupções bem explosivas, com a coluna eruptiva bastante alta, a gente vai formar essas colunas eruptivas, essas colunas vão chegar, né, até a atmosfera, em algum ponto, né, essas partículas vão cair, então a gente vai chamar de depósito de quedas, mas a coluna, geralmente, a parte mais densa dela vai colapsar e vai correr morro abaixo. Isso gera um depósito de gravidade, né, que nem a gente conhece depósitos de gravidade no sudeste do Brasil, que dão aquelas catástrofes, né, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim. A gente tem esses depósitos de corrente de densidade piroclástica, né? A diferença é que isso aqui é vulcânico, é quente, é um material incandescente quase, e que vai se depositar. Então, teoricamente são fluxos de massa, não vou entrar em grande detalhe aqui, né? Mas é feito de partículas vulcânicas. Então a gente vai chamar alguns depósitos desses de concentrados ou diluídos. Esse ignibrito Blabjorg aqui, ele é um depósito concentrado, né? A gente chama de ignibrito, essa rocha. Então olha só, essa linha amarela mostra o contato entre o derrame basáltico que está embaixo, uma brecha de topo do derrame, e em cima esse ignibrito. Que texturalmente é uma rocha muito bonita, ó. Mostra fragmentos mais escuros, né, que são geralmente associados à rocha que foi colocada antes dela, né, então esses depósitos aqui vão lixiviando as rochas que estavam no substrato, então essa rocha mais máfica, mais escura que estava embaixo, e os depósitos originais dele, né, o que a gente chama de juvenis, são esses fragmentos esverdeados aqui, que são os púmices. Então isso aqui é um depósito bem grosso, né, com uma variedade de tamanho de grão bastante grande também. Aí a gente vai para rochas intrusivas, como no complexo intrusivo Alsthorn. Também aqui o trabalho do Fuhrmann, né, o mapinha com as seções geológicas. Então na seção geológica, que é o mais interessante, a gente pode ver que tem um gabbro, uma rocha que a gente chama de granófero. Então, o que é um gabbro? É uma rocha com plagioclásio, piroxênio, olivina, né, bem mais máfica. E o granófero é uma rocha com, basicamente, quartzo e feldspato potássico, né, o feldspato alcalino, que é uma rocha bem mais rica em sílica. Então, aqui está o afloramento. Aqui de longe a gente consegue ver algumas coisinhas, né, diferentes, uma rocha mais clara e outra rocha mais escura. E as texturas muito legais, né? A gente tem fragmentos de enclaves dessa rocha máfica, desse gabbro, né, mais escuro, ó, com contatos interdigitados, com essa rocha mais clara aqui, que é o granófero, várias relações de intrusão entre uma e outra. E aqui o gabbro, né, petrograficamente, uma rocha mais máfica, com olivina, piroxênio, plagioclásio, óxidos, enfim. Também um outro afloramento muito bacana nessa porção é um dique composto, que já de cara, né, na imagem de satélite, já é uma coisa estrondosa. A gente vê, olha só, esse alinhamento nordeste aqui, ó, que entra para dentro do mar. Então, isso aqui é um relevo positivo, né, que entra para dentro do mar e vem para a superfície. E aqui eu vou mostrar mais detalhe. Então, olha só que linda essa foto aqui de drone. É um dique composto. Por que a gente chama de dique composto? Porque ele tem mais de uma composição, né? Na borda, ó, essa porção mais ressaltada, ele é um diabásio, então uma rocha mais máfica, né? E no centro dele a gente tem uma zona de mistura muito interessante. Nessa zona de mistura, olha só,
diabásio aqui à esquerda, e dentro do dique a gente vai ter esse riolito, né, com quartzo, é um quartzo pórfiro, cheio de enclaves de diabásio dentro dele. Então a gente tem, digamos, uma mistura, né, de magmas gerada dentro desse dique. Então a gente tem uma parte mais máfica, várias gotinhas ó, de magma máfico inseridos nesse magma mais félsico. Aqui a gente vai ver o vulcão Askia, que também a gente volta para dentro da zona vulcânica, aqui nesse ponto A, né, de volta à zona vulcânica ativa, já na parte norte dela. Então o vulcão Askia ele tem várias erupções conhecidas, dentre elas as mais conhecidas de 1875 e de 1961. Já daqui a gente pode ver coisas diferentes, né? Cores mais claras aqui, ó, nesse flanco leste, cores mais escuras nesse flanco norte-oeste. E, óbvio, o lago no centro, né, da cratera. Então, essa primeira margem aqui é a margem da caldeira antes de 1875, da erupção de 1875. Essa outra margem é a margem pós-1875, né? Então, explodiu e gerou essa cratera. E esses derrames mais escuros são lavas de 1921 a 1961. Então, essa vista aqui que eu vou mostrar para vocês, né, mostra esses depósitos piroclásticos ou estratificados de 1875. São depósitos de corrente de densidade piroclástica, mas também muito associados a magmatismo freático, ou seja, tem um lençol freático envolvido aqui, né, então tem água envolvida. Então, depósitos particulados, cheios de púmice, com estratificações cruzadas, que a gente chama de depósito de surge, por exemplo, intercalados com depósito de queda. Esse aqui é um esquema que mostra mais ou menos como se desenvolvem essas erupções freato-magmáticas, onde a gente tem a mistura de magma, né, com água e a liquefação desse sistema, né, e essas erupções. Então, estruturas até parecidas com rochas sedimentares, estratificações plano-paralelas, antidunas. No entanto, o material todo vulcânico e o processo todo vulcânico. As erupções de 61 vocês podem procurar no YouTube, que existem vários vídeos. Esse Askia on Fire aqui é bem legal. Então, são lavas basálticas, dá para ver até pela cor já na imagem de satélite, com essas estruturas em corda que a gente já viu, às vezes com superfície lisa, mostrando vários canais de lava, né? E também uma feição muito interessante, ó, a gente vê aqui, ó, essa lava mais escura aqui entre esses depósitos piroclásticos e o lago da cratera. A gente vai dar uma analisada aqui mais de perto. E a gente vai ver que ele tem uma brecha na base, o meio dele mais vesiculado, né, o núcleo, e uma brecha de topo, tem cerca de 1,5 m, né, um pouquinho menos, talvez, que a gente chama de derrame do tipo A, que é esses derrames com brecha de topo e base, e um núcleo mais maciço. Aqui está um gifzinho mostrando, né, como é que essas lavas AA se movimentam, né. E aqui vendo que, às vezes, dependendo do volume, né, da quantidade, pode ser uma coisa que vai apressar teu passo, né, para sair de perto, aqui no Havaí. E aqui é a origem, né, saiu lá do vulcão central, né, essa lava concentrou aqui, desceu por uma rampa e, pum, se colocou. Muito legal esses ambientes, assim, muito legal a gente ver como as coisas se formam, elas ficam bem registradas, né. Aí existia aquela que era a erupção mais jovem que a gente achava que tinha visto ali, né, na região, que é o Holuren, que foi de agosto de 2014 a fevereiro de 2015, que começou, né, na caldeira Bardarbunga, começou vários enxames de terremotos aqui,
e os terremotos foram se propagando debaixo da geleira, né, que foi durante a abertura do dique, e o derrame foi ocorrer fora da geleira. Então foi a maior erupção efusiva desde o LAC, tem 84 km². Aí, quando eu fiz essa apresentação, me empolguei, eu disse, joga no Google, Rolo Rain 2014 Eruption, sem saber que no mesmo ano ia ter essa erupção nova aí, né, que eu vou falar no final. Que hoje em dia tem vídeo de drone de tudo que é jeito, né, até para, se a gente tivesse todo mundo podendo viajar, a gente podia pegar um avião e ir lá ver. Então, vários tipos de morfologia para Roy, slab, AA, Hubble, Spine, coisas que também são coisas de mais detalhe que a gente tem que investigar, né? Então fica para um futuro para a gente detalhar isso. Aqui só para dizer que, né, pisei na erupção de 2014, né? Super feliz, achando que era a coisa mais recente do mundo. Aí a gente foi no Verfiato, que é um outro cone vulcânico de erupção freato-magmática. Na verdade é um cone de tufos, muito legal, muito bacana. Essa região toda é cheia de conezinhos, né? Aqui na seta mostrando um cone menor aqui, esse cone principal, tem vários outros conezinhos aqui dentro desse lago. A imagem, a paisagem é muito linda, então, à medida que a gente vai tendo água no nosso sistema vulcânico, a gente vai gerando cinder cones, né? Cones de cinza, anéis de tufos, que é o caso desse Verfiato, ou Maar, né? Então eu vou mostrar para vocês um anel de tufos, que no inverno fica muito mais bonito de fotografar. Infelizmente não foi a época que eu estava lá, né? Talvez não conseguisse chegar até aqui, mas dá para ver bem, ó, essa feição da cratera e depois um outro domo, assim, um dominho ressurgente dentro dela. E aí tranquilamente dá para subir dentro dessa. Eu estou vendo daqui um cone de tufo um pouquinho menor aqui, né? Um anel de tufos, e a gente vai subindo esse vulcão. Aqui de escala uma pessoa, ó, dá para entrar lá dentro, dá para fazer um churrasco lá dentro, né? Aqui os depósitos mais grossos que a gente vê, né? Basálticos, vesiculados, mas tem uma série de outros depósitos associados, típicos desse tipo de erupção. E terminando o passeio lá, né? A gente entrou na zona vulcânica ativa de novo e foi no Krafla Viti, que é de 1724 a 1746, com erupções em 1980 também. Aqui tem várias feições, ó. Aqui estão os derrames basálticos bem escuros nessa imagem, tá? Vocês podem ver alinhados em direção nordeste, só para variar. Aqui o mapa dele, feito pelo Rossi em 97, né, mostrando cada tipo de derrame que tem dentro do campo de lavas. Muito interessantes as estruturas, né? São rios de lavas preservados ainda, né? Então a gente tem esse campo de lavas mais escuro para Roy, um cone de spatter, né? Alinhado, que a gente chama de spatter Rampart. E a gente pode ver aqui, ó, aqui a gente vê uma diferença de cor, uma lava um pouco mais oxidada no centro, uma lava um pouco menos oxidada na borda, e o fluxo principal se deu aqui nesse centro, né? Aqui vendo de perto, aqui a lava um pouco mais brechada, aqui na borda um pouco mais em corda, né? As cordas com direção para fora do canal. Ó, bem didático, né? Essas cordas aqui parecendo bosta de vaca, ó, saindo para fora do canal. E com várias estruturas e texturas que ainda mostram o caráter fluido da lava, né? Então a gente vai dentro desse tubinho de lava aqui, ó, e vê esse formato de gotas, ó, gotículas, né? Mostrando o estado viscoso ainda, né? Ilustrado ainda dessas lavas. Então, muito dominado por campos cone de escória, campo de lavas para Roy. Essa fumacinha aqui não é neblina, isso aqui é porque é um campo geotermal também, né, em volta. Muitos cones de spatter,
que são essas explosões, acúmulos de piroclastos quentes, né, que vão se amalgamando assim, ó, como se fossem panquecas, né, tu joga a lava para o alto, ela cai que nem uma panqueca, para resumir, né. Esse é o desenho, mais ou menos, que mostra como é que ele vai se depositar, ele cai aqui, ploft. Então, junta esses vários pedaços de lava, né, consolidados, vários ploft, 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 vai gerando esse cone aqui, né, de spatter. Então, isso também é muito comum. E aqui a gente vê esse spatter rampart, que o análogo dele está aqui em cima, né? Então é um monte de spatter que é colocado numa fissura. E aqui a textura dele, né? Bem vesiculada, uma rocha bem leve, né? Bem pouco densa, com as texturas fluidais ainda preservadas. E outra questão muito interessante do VIT é esse campo geotermal dele. Então, a energia geotermal é o principal atrativo, ou um dos principais atrativos econômicos da Islândia. Então, por exemplo, a própria Vale, né, e algumas outras empresas de mineração, elas têm a planta de beneficiamento de minério de alumínio, por exemplo, na Islândia, porque a energia, ela em larga escala, ela vai ser mais barata, vai ser mais limpa e vai compensar, né, aquela planta ali vai compensar economicamente para a empresa. Então a gente tem usinas geotermais, como essa aqui, bem do lado do vulcão, do Kraflavik. Os caras já estão num avanço tecnológico tal que eles já estão furando magma, isso mesmo que vocês ouviram, né? Eles interceptaram um pouco sem querer, né, as perfurações para a energia geotermal, eles interceptaram, né, no target que é KMT1, uma câmara magmática riolítica, e eles já estão fazendo planta para extrair calor de câmaras magmáticas mesmo, né? Então, quem tiver mais interesse, tem esse site, né, do kmt.is, que é sobre esses programas de sondagem. E, claro, um benefício muito bom disso são os banhos termais, né? Então, termina o campo, o cara vai para o banho termal. Também outra coisa que eu não falei no início, mas é muito legal que no verão, né, como a gente está perto do Polo Norte, no verão os dias são longuíssimos, né? Então 10h30, 11h30 da noite ainda é dia lá, né? Os dias são longuíssimos, noites curtas, então dá para tu aproveitar bastante depois do campo, fazer campo até altas horas e depois ainda aproveitar banhos termais, enfim, né? Claro, no inverno daí já inverte, né? As noites são longas. E para finalizar, não posso deixar de falar do que tem acontecido recentemente, né? Muitos de vocês, inclusive, devem saber mais do que eu, né? Eu não acompanhei tanto, né? Vocês que estão engajados com as redes sociais e tal, devem estar sabendo muito. Então, aqui nessa parte, nessa pontinha aqui, onde fica perto de Reykjavik, né? Que é a península de Reykjanes, um enxame de terremotos foi registrado, né, desde o ano passado. Então, se chegou a partir do monitoramento, o pessoal sabia que aconteceu uma erupção e aconteceu, né? Então, o Fagradalsfjall teve início na sua erupção em 19 de março de 2021, então aqui uma região que a gente passa de carro e tudo, assim, a gente nem imagina que isso aqui pode entrar em erupção, né? Tem bastante cidade perto, mas entrou, né? Muito, muito legal, e foi, ó, em 800 anos, foi a primeira, né? Nessa península, e a primeira nesse vulcão, nesse monte aqui, né? Em 6.000 anos, então, uma coisa que, pô, há muito tempo não acontecia. Aí vocês podem ver nessa imagem, sequência de imagens aqui, como é que evoluiu, né? Aqui está a estrada, legal, a 1 quilômetro, dá para chegar bem pertinho, né? Dá para chegar em pouco tempo, uma caminhada curta. Então, em 29 de março, né, desse ano, ainda no inverno, a erupção começou aqui em cima do gelo, com um monte, né, que eu vou mostrar para vocês, e depois ela foi se espalhando e ela vai se adaptando à morfologia, como se fosse um rio, digamos, né?
ela vai entrando nas estruturas, então ela vai adquirindo essa forma NE, né, SW, como quase tudo nessa ilha tem, né, então vai se espalhando, vai entrando nos canais, e para vocês terem um pouco de ideia, né, imaginarem um pouco como é que isso funciona, a gente tem essas fissuras onde a gente entra, onde esse magma, né, vindo do manto entra, se coloca e flui, né, formando esses condutos centrais todos alinhados e vão fazendo essas erupções fissurais e formando essas estruturas alinhadas. Então, aqui essa foto de 17 de abril desse ano, um cone de escória, né, espátria, que eu mostrei para vocês, olha lá os ploft, ó, essa lava vai cair e vai fazer ploft. Formou esse monte aqui, né, e aquela lava que escorre vai formando esses derrames parroy-roy compostos, aqueles derrames de lavas que a gente cansa de ver na Islândia até, né? Então aqui a gente já pode ver, ó, que dessa erupção mais central, digamos, a gente tem o escorrimento da lava para diversas direções, e à medida que o fluxo vai se mantendo, e não precisa nem aumentar, mas o fluxo vai se mantendo e a lava começa a querer adquirir o seu espaço, né? Então, aqui está um sketchzinho mostrando de como essa lava se espraiou, né, a partir do vente principal. Então, tem pelo menos cinco, né, 6, contando com esse aqui, 6 ventes, sendo um principal. Então, a lava vai se deslocando aqui nessa direção, já foi uma distância de 410 metros, e aqui nessa outra direção, né? Então forma dois campos de lava, o campo noroeste e o campo sudoeste. Aqui mostrando para vocês, né? Isso é uma outra imagem. A lava vai se depositando que nem um rio, ela vai achando o lugar de mais baixa declividade e vai formando esses canais, né? Essas canalizações. E aqui, muito interessante, que para não prejudicar o sistema rodoviário, o pessoal construiu uma barragem, então tem aqui o link do YouTube, porque dá para ver, tem N vídeos, né? O lance dessa erupção, que eu acho que é a erupção mais, como é que eu vou dizer, mais registrada, talvez, né? Mais tweetada, mais publicada, é o que mais tem vídeo no YouTube, post no Instagram, foto. Então a informação abunda, né, em relação a essa erupção. Então eles construindo um dique aqui para conter o avanço da lava, olha só aqui mais de um outro ponto de vista, e aí ela a gente vai contornando, né, vai construindo os diques, vai contornando e ela vai se colocando em outros lugares, né, à medida que o volume dela continua e a taxa de erupção, né, a taxa de colocação da lava vai continuando no mesmo volume, tá? Então, queria agradecer, passei um pouco aqui, mas é que eu tive que adicionar esses slides, né, dessa erupção mais jovem, mais inédita, né, então a gente acreditava que estava precisando em coisas super jovens, hoje está um monte de gente lá jogando vôlei, fazendo passeio, bebendo vinho, olhando a erupção, né, e a gente aqui no Brasil louco para ir para lá, né, esperando aí a possibilidade. Então, queria agradecer vocês, agradecer o convite da Carla novamente, dizer que é um prazer falar de geologia, falar de vulcanologia e de que estou à disposição, e o que tiverem de perguntas também é só falar.